Diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Agora, vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 13 de Êxodo, versículo 3. Só adiante algumas páginas, 13:3, que diz: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Agora vamos para o quinto livro da Bíblia, que é Deuteronômio, capítulo 26, versículo de número 8. Quinto livro da Bíblia, você estava no segundo. Agora vamos para o quinto. Capítulo 26, versículo 8, que diz: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Diga aleluia! Diga glória a Deus! Aleluia! Queridos, nós demos uma introdução semana passada, sobre a entrada do povo de Deus, dos hebreus no Egito, sobre a saída deles do Egito, as ordens que o Senhor deu para Moisés, as orientações, Moisés enviando os 12 espias, para observar a terra de Canaã, que era a promessa do Senhor que o seu povo conquistaria aquela terra. Mas algumas coisas, infelizmente, impediram que o seu povo, na sua totalidade, possuísse aquela terra. Nós vimos a semana passada que apenas Josué e Calebe e as pessoas que saíram do Egito de 20 anos para baixo possuíram a Canaã, a terra prometida de Deus. E aí você pode perguntar, mas por quê, pastor? E os outros? O que aconteceu com os outros? Os outros, infelizmente, foram mortos no deserto, porque o povo de Deus, saiu do Egito. Eles deixaram de ser escravos. Vocês viram aqui, no primeiro texto que nós lemos, em Êxodo capítulo 1, no versículo 13, falando que eles eram escravos, que eles eram colocados em trabalhos duros. Eles serviam por obrigação aos egípcios, com dureza, e eles angustiaram as suas almas pela forma como eles eram tratados por aqueles que estavam em autoridade sobre eles. E o Senhor, como diz aqui os 2 textos subsequentes que nós lemos, com braço forte, com mão poderosa, resgatou eles, tirou o seu povo daquela opressão, daquela escravidão, daquele trabalho escravo, daquela dureza, daquele sofrimento. E agora o povo estava livre da escravidão dos egípcios. Mas, infelizmente, o povo de Deus não ficou livre da mentalidade de escravo. Então, eles estavam livres do domínio de Faraó. Eles estavam livres do trabalho forçado, do trabalho duro, da angústia que eles estavam experimentando naquele território inimigo. Mas eles não se libertaram da mentalidade de escravo. E isso é um grande problema. Quando o Senhor nos tirou do pecado, nos resgatou com braço forte, da vã maneira que nós vivíamos, e nos trouxe para o seu reino, para a sua presença, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império do seu reino, do seu Filho, Jesus Cristo.
nós fomos libertos de muitas opressões. Mas, infelizmente, também corremos o risco de sair do mundo, de o Senhor nos tirar, né, do mundo, né, do álcool, das drogas, da prostituição, da feitiçaria, de tantas coisas que fazíamos antes de termos um encontro com o Senhor Jesus, e ainda assim permanecermos com a mentalidade de escravo. Então eu vou colocar aqui para vocês, à luz da Bíblia, algumas coisas que apontam para a mentalidade de escravo, à luz da história dos hebreus. Vamos aprender com os nossos irmãos. Primeira coisa, o medo. O medo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Aleluia. Nós meditamos na outra semana em Números, capítulo 14. Números, capítulo 13. Deixa aberto aí a sua Bíblia nesse livro. E capítulo 13, versículo 8 diz: o povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Números 13, falei certo? 28. Números 13, verso 28. Então, queridos, aqui neste livro, nesse texto que eu li com vocês, fala do relatório aqui dos espias. E nessa parte aqui, que eu li no versículo 8, é o relatório de um dos 10 espias que ficaram com medo da terra. Então, eles relataram para Moisés, o seu líder, que a terra era poderosa e as cidades muito fortes, né, e grandes, e que ali haviam filhos de Anak, ou seja, filhos de gigantes. Ou seja, na terra tinha gigantes. Então, eles ficaram com medo, apavorados com aquilo que representava uma ameaça de morte para eles. Então, o medo que estava nos corações dos hebreus, dos israelitas, era proveniente ainda de uma mentalidade escrava. Eles foram libertos da escravidão física, mas não foram libertos da escravidão psicológica, da escravidão emocional e da escravidão também espiritual. Eles não tinham sido libertos. Então, fiquem atentos, queridos, com relação ao medo. Há muitas pessoas apavoradas nesta época. Há muitas pessoas, há muitos irmãos nossos, brasileiros, irmãos aqui do município de Jaguaquara, muitas pessoas compartilhando medo, pavor, pânico neste tempo, voltado simplesmente para o fator negativo, voltado simplesmente para o Covid, para a pandemia, voltado simplesmente para a questão humana, o olhar humano. E, por causa disso, estas pessoas têm disseminado o pânico, disseminado o medo. E muitos servos de Deus estão apavorados. Muitos crentes, muitos servos de Deus estão com medo de congregar. Tem gente que não sabe nem quando volta a congregar por causa do medo. Queridos, nós não podemos ter medo de nada como servos de Deus. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É claro que a gente não vai ser imprudente, não vai deixar de tomar as medidas necessárias, né? Usar o álcool gel, né? Fazer a higiene necessária das nossas roupas, dos nossos objetos pessoais, usar a máscara, que são protocolos desta época que nós estamos inseridos, vivendo.
Porém, nós não podemos permitir que o medo nos pare, meus amados, porque nós temos muito para conquistar em Deus. Diga aleluia! Diga eu não posso permitir que o medo me pare, porque Deus ainda tem muitas coisas boas e preciosas para me entregar. Então diga fora todo espírito de medo da minha vida, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Mas de coragem, né? O poder aí é coragem, amor e equilíbrio. Então, se o medo visitou o seu coração, saiba que não foi uma visita que Deus enviou a você, mas foi uma visita enviada pelo próprio Satanás. Então, bote esta visita para correr em nome de Jesus e seja movido pela coragem, pelo poder do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então, medo é mentalidade de escravo. E nesta manhã nós iremos redescobrir a nossa identidade em Cristo de filhos de Deus. Então, minha identidade em Cristo de filha de Deus é de coragem. Diga aleluia, diga glória a Deus. Uma outra coisa, um outro sintoma, um outro comportamento que indica mentalidade de escravo, sentimento de incapacidade. Versículo 31, aí de Números. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha aí o sentimento de incapacidade. Não somos capazes de ir até a Canaã. Não somos capazes de enfrentar, de combater contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Então, esta é uma mentalidade de escravo. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito, mas nas suas emoções, eles ainda eram escravos, ainda eram dominados por emoções adoecedoras, emoções nocivas. Então, nós precisamos, queridos, nos empoderar em Deus. Em vez de nos acharmos incapazes de conquistar, por causa dos desafios que nos são impostos, nós devemos sonhar e nos empoderar pela palavra de Deus e dizer: eu vou conquistar, eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença. Por exemplo, um exemplo aqui prático. Muitos de nós viemos de famílias adoecidas, de famílias desestruturadas, de famílias sem uma base boa, sem um alicerce forte, sem emoções saudáveis, de famílias irresponsáveis, né, que não criaram seus filhos, né, com dignidade, com proteção, com provisão, com cuidado. Fomos expostos a tantas coisas por causa da desestrutura familiar. E aí, queridos, por conta disso, nos sentimos incapazes de fazer tantas coisas. Que tem a ver, nós que já somos filhos de Deus, nos sentimos muitas vezes incapazes de fazer tantas coisas. E achamos que nós fomos predestinados a levar adiante aquela história de dor, de sofrimento dos nossos pais, dos nossos líderes, que são os nossos pais, aqueles que nos procriaram, aqueles que nos trouxeram esta vida. Mas em Cristo nós temos possibilidades infinitas para sonharmos, para projetarmos e para sermos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que podemos ser. Diga em Cristo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em Cristo,
Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em Cristo eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Se você crê nestas palavras, dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Então, eu vim desse cenário de uma família desestruturada. Vocês conhecem a minha história. Quando os meus pais se separaram, eu ainda era uma pré-adolescente, estava com cerca de 12 para 13 anos. Fiquei cuidando dos meus 3 irmãos menores. E nós ficamos sem os nossos pais. E uma desestrutura, sem alimento suficiente, sem amparo emocional, sem afeto, sem proteção. Ficamos vulneráveis a tantos inimigos, a tantas coisas danosas. E eu disse no meu coração, quando eu crescer, eu terei uma família completamente diferente da família dos meus pais. Pode aplaudir o Senhor. Eu acreditei nisso antes de conhecer a minha identidade em Cristo. E após conhecer a minha identidade em Cristo, irmãos, eu fiquei ousada. Eu me lembro quando o meu amado esposo, isso há mais de 23 anos atrás, chegou até a mim, falando para namorar comigo, e eu disse, eu vou orar ao Senhor. Eu estava toda ousada, agora eu sabia que eu tinha uma outra paternidade. Eu tinha uma outra paternidade, eu tinha um pai celestial, espiritual, que poderia me conduzir. E orei ao Senhor, o Senhor ministrou no meu coração para eu falar com minha mãe. E ela disse assim, filha, namore com ele é um menino de Deus, o missionário Sinho, na época ele tinha esse apelido lá na igreja local. O missionário Sinho é uma bênção, namore com ele. E ali foi uma confirmação de Deus para a minha vida. E formamos esta família, que não é uma família perfeita, nossa família não é perfeita. Não existe família perfeita, irmãos. Família perfeita só no Photoshop. Mas na vida real não existe família perfeita, queridos. Então a nossa família não é perfeita, mas a nossa família é maravilhosa, é abençoada, tem unidade na nossa casa, tem paz na nossa casa, tem prosperidade na nossa casa, tem saúde na nossa casa, tem livramentos na nossa casa, tem sabedoria na nossa casa, tem vida de Deus em nossa casa, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, a maior riqueza é servir ao Senhor. A maior riqueza que temos como família é servir ao Senhor. É ter uma família que serve ao Senhor. Então eu tenho uma família rica, porque a minha família toda serve ao Senhor. E eu quero profetizar que você viverá esta realidade em nome de Jesus, que todos os membros da tua casa servirão ao Senhor, serão discípulos fiéis do Senhor e amarão a vontade do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Então eu venci o sentimento de escrava, de não me sentir capaz de formar uma família estruturada, feliz e abençoada. E hoje eu vivo essa nova realidade, com essa nova mentalidade em Cristo, de uma família forte e saudável na presença do Senhor.